Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Deus que fez os céus, a terra e o mar e tudo que nele há. É o Deus que sara, é o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus que dá vida e vida com abundância. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada aguda de dois gumes, da qual penetra até a divisão da alma, juntas e medra, apta para decidir os pensamentos e as intenções dos nossos corações. A palavra de Deus, ela é tão maravilhosa e tão poderosa, que aquele que medita nela de dia e noite, nenhum mal poderá o atingir. São promessa de Deus para todos aqueles que o temem, daqueles que o amam, daqueles que o adoram. O Senhor Jesus Cristo veio a este mundo. Um propósito, buscá-lo e salvá-lo que se estava perdido. E lá na cruz do Calvário, ele deu sua vida, para que todos que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos nossos pecados. Por isso, Apocalipse 22:14. Bem-aventurados são aqueles que lavam as tuas vestiduras no sangue do Cordeiro de Deus, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pela porta. O nosso Deus chama o cansado, oprimido, abatido. Mateus 11:28. Diz o Senhor: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimido, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei-vos de mim, que sou manso, sou humilde de coração, que vos encontrarei descanso para vossas almas. O Senhor Jesus, ele é o caminho, verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai se não for por intermédio dele. A palavra de Deus nos revela que quando ele ressuscitou, ele disse: eis que foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Deus lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, para o ser humano alcançar a graça salvadora só por intermédio de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus Cristo, advogado fiel, advogado verdadeiro. Quem tem o Senhor Jesus como teu advogado jamais perderá uma batalha. O Senhor Jesus é maravilhoso e ele faz maravilha na vida de todos aqueles que nele crê. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria salvação? Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que a palavra de Deus, ela nos ensina: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Quando o homem conhece Jesus como Salvador, quando ele dá o seu coração para ser templo do Deus vivo, morada do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morada do Espírito Santo, que é Deus maravilhoso e conselheiro, se ele adulterava, não adultera mais. Se ele mentia, não vai mentir mais. Se ele roubava, não vai mais roubar. Se ele maltratava o seu próximo, não vai mais maltratar. Porque o amor de Deus será derramado em seu coração por intermédio do Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos ensina, o Espírito Santo é que nos mostra e que nos revela o quanto Deus nos ama. A palavra de Deus, ela nos ensina que se blasfemar contra o Pai alcançará perdão. Se blasfemar contra o Filho alcançará perdão. Porém, se blasfemar contra o Espírito Santo, jamais alcançará a misericórdia de Deus. Isso nos revela o Espírito Santo,
é quem trabalha no coração do ser humano. O Espírito Santo é que nos revela o quanto Cristo sofreu lá no Calvário por nós. O Espírito Santo é que nos revela o quanto o Pai nos ama, a ponto de enviar o seu único Filho para ser morto em uma cruz. Então, se o homem blasfema contra o Espírito Santo se entristece, o Espírito Santo não vai mais agir na vida do ser humano. E se o ser humano não tiver a ajuda do Espírito Santo, a intervenção do Espírito Santo, jamais ele irá conhecer o quanto Deus nos ama. Jamais ele irá entender o quanto Jesus Cristo, Filho de Deus, sofreu lá na cruz para salvar o mais vil pecador. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para sempre. Apocalipse 3:20 está escrito: assim diz o Senhor, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em tua casa, cearei com ele e ele comigo. Quem tem a presença de Deus é feliz. Quem tem a presença de Deus vive sempre alegre. Ainda nos momentos de dificuldade que passa na vida, de perseguições, mas ele tem a alegria do Espírito Santo. Ele tem a alegria da salvação. Ele tem a alegria da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nem a morte poderá tirar ele da presença de Deus, porque vindo a morte é um veículo que nos levará mais junto do Pai da glória. Por isso que a palavra de Deus, ela ensina que quem mata um cristão, servo do Deus Altíssimo, presta um serviço para Deus. Deus tem um amor tão grande para conosco, que a palavra de Deus nos revela que quem toca no ungido de Deus é como se tocar na menina dos olhos do Altíssimo. A palavra de Deus nos revela sobre um homem chamado Jó, homem reto. O homem era rico, milionário na face da terra, porém ele tinha temor a Deus. E um certo dia, quando os filhos de Deus foi comparecer perante Deus, também foi Satanás. E Deus disse para ele: notaste o meu servo Jó, que não há homem na terra semelhante a ele, homem reto, homem temente a mim, que desvia-se do mal. E Satanás disse para Deus, também ele é rico, tem dado a ele toda a proteção, filhos e tudo, e disse: toca em tudo que ele tem, tu verás que ele irá blasfemar de ti. Deus permitiu que Satanás tocasse na riqueza de Jó, e até nos próprios filhos de Jó, e até na saúde de Jó, mas Jó permaneceu firme, crendo num Deus vivo, num Deus maravilhoso, a ponto de ele, com aquela enfermidade, com caco de teia, ele ali se coçava, e a tua própria mulher chegou até a ele e disse para ele: tu ainda temes a Deus? Estando nesta mesma situação, blasfema do teu Deus e morra. E disse Jó: tu falas como se fala uma louca, porque de Deus recebemos o bem, por que não receberemos também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou contra Deus. E Deus, que é maravilhoso, Deus que é poderoso, Deus virou o cativeiro de Jó, Deus o abençoou Jó muito mais do que ele já era abençoado. Jó deu a volta por cima, Jó teve riqueza muito mais ainda, filhos mais formosos ainda, porque Deus, o Pai da Glória, é o Todo-Poderoso, o Santo de Israel. Ele vela sobre a tua palavra para cumprir. E o Senhor Jesus, ele nos fez uma promessa, quando ele diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Ele disse: eu vou vos preparar-vos um lugar, e voltarei, tomarei vós para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejai vós também. O Senhor Jesus também, ele fez um pedido para o Pai: ó Pai, eu não rogo que os tire do mundo, mas sim, Pai, eu rogo que os livre do maligno. Então Deus sempre está nos livrando, Deus sempre está nos protegendo. E muito em breve, o Filho de Deus há de vir,
sobre as nuvens do céu, com poder, com grande glória, com milhares de anjos, com trombeta de Deus, a qual há de soar. Os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro, mas os que vivem estiver aguardando a sua vinda, será transformado num piscar de olho. Subiremos e encontraremos com o Senhor nos ares, e como Ele é, nós veremos, e nós seremos semelhante a Ele. Que Deus em Cristo nos abençoa, e que o Espírito Santo, que é maravilhoso e conselheiro, continue a trabalhar em meu e em teu coração, nos preparando para o grande e glorioso dia, que será o dia do arrebatamento da igreja, a noiva de Cristo. Amém.